Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Aqui estamos com a palavra de Deus para você e bem atual. Eu quero deixar o título dessa mensagem para você e queria que você fosse comigo até o final. Esta mensagem baseia-se num programa que assisti ontem, algum assunto que já tenho pensado há um tempo, sobre as minhas horas de meditações nesta manhã e também na minha meditação. Então, o título da mensagem é O Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé e o Rei Jesus. O Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé e o Rei Jesus. Vamos falar hoje de 3 reis. Talvez você não conheça bem a história desses 3 reis, né? Um da música, outro se diz do futebol e o Rei Jesus. Vamos orar primeiro. Senhor, no nome de Jesus te agradecemos por esta manhã, pedindo ao Senhor para ser conosco, para dar-nos graça e dar-nos também paz. Eu e essa pessoa que assiste esse vídeo, Deus, pedimos ao Senhor para estar conosco, falando-nos aos nossos ouvidos, aos nossos corações e mentes, no nome de Jesus, com esta boa palavra, que nós possamos crescer nela, no nome de Jesus. Amém. O Rei Roberto Carlos, o Rei Pelé e o Rei Jesus é o nosso título e eu quero ler um versículo que faz a parte do que vamos falar, do que vamos meditar. Está em Deuteronômio capítulo 15, e foi meditado nesse capítulo que nós chegamos a esta conclusão, né? Deus nos deu esta palavra. Versículo 11 do capítulo 15 de Deuteronômio diz assim: Nunca deixará de haver pobres na terra, portanto te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na tua terra. Então, o versículo que nós lemos diz: Nunca deixará de haver pobres na terra. Portanto, eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, aqui tem 3 classificações. O teu irmão, que é da tua raça, o teu sangue, né? O teu necessitado, o necessitado que existe perto de você é teu também. E o teu pobre, né? Aquele pobre que existe perto de você é teu também. Responsabilidade tua. Por isso que afirmamos ontem, na mensagem de ontem, que é responsabilidade dos sacerdotes, dos homens de Deus, das igrejas em si, ajudar estas pessoas. E esta ordem é para os judeus, mas estende-se à igreja do Senhor Jesus. Jesus disse também, em Mateus 26, acredito que 11, diz assim: vocês sempre terão pobres na terra. Né? A pobreza nunca vai acabar. Quando você vê aí algum político dizendo que vai acabar com a pobreza, pode chamá-lo de mentiroso, porque o nosso Senhor Jesus disse que a pobreza nunca irá acabar na terra, neste período dessa dispensação, né? Desse momento humano na terra. Então vamos para o que meditamos. Nós falamos, o primeiro título aí é o Rei Roberto Carlos, o rei da música, o rei da MPB, o rei conhecido e aclamado por muitos. Que grandeza tem este nome e este homem, né? Quando se fala do Rei Roberto Carlos, das suas músicas. E eu quero trazer 2 coisas que talvez você não conheça e que uma delas eu já conheço há muito tempo. Eu trabalhei nela, eu envolvi com ela, e a outra eu fiquei sabendo logo ontem ao assistir um programa chamado Geral do Povo, né? É que eu não sei se é do SBT ou se é da Bandeirante, acredito talvez ser do SBT, Geral do Povo. Esse Geraldo fez uma entrevista a um pianista do Roberto Carlos, que foi pianista dele por 40 anos. Esse homem está hoje com mais de 80, acredito, está bem velhinho, bem defasado, e ele conta a história então deste homem. Quando o Geraldo entra ali, ele vê uma casa muito pobre, muito descuidada. Ali parece que a miséria toma conta, não parece, mas é uma verdade.
E então eles começam a falar dos tempos que este homem tocou com Roberto Carlos. Esse homem tem 10 passaportes todos cheios de tanto viajar os países tocando com Roberto Carlos. Ele era o pianista ali, ele tocou várias músicas com ele. Então, 40 anos é uma geração, né? Muito tempo, e ele esteve envolvido ali. Depois ele diz que um belo dia, com tanto sucesso, o Roberto Carlos diz então, manda embora o Vanderlei. Ele, sem entender o porquê, ele ouviu aquilo e diz que pega o seu paletó, dá um sorriso e diz, como assim manda embora o Vanderlei? Nós estamos falando do rei Roberto Carlos, o rei da música, o rei aclamado aí, o rei que todas essas pessoas, essa mídia comprada aí, né, essa mídia programada para produzir as pessoas, aquelas mãos que gostam de afagar para levantar aqueles que são dos seus próprios interesses, levantaram então este homem aí, cantor Roberto Carlos, né? E rei da MPB. Aí ele conta então que foi mandado embora. Foi mandado embora e a vida dele segue, a vida do Roberto também. E agora, depois de muitos anos, na miséria e na pobreza, o Geraldo ali fazendo a entrevista e vendo que aquele homem não tem basicamente o que comer, não tem um plano de saúde, não tem uma aposentadoria e a única casa que é da esposa já está a leilão. Então, basicamente, já não vai ter onde morar. E essa entrevista emocionante, falando do pianista do rei, Roberto Carlos, mostra um homem em total miséria. E na sua velhice, a memória já está se perdendo, já não se lembra muita coisa mais. E o Geraldo então faz um apelo. E ele e a esposa desse Vanderlei diz, rei Roberto Carlos, você que é um bom homem, que tem um bom coração e que sabemos que é amigo do Vanderlei, como assim? Rei bom, de bom coração? Como assim? Deixando o seu pianista por 40 anos na miséria, esqueceu-se do homem, abandonou o homem, deixou o homem passar a necessidade e talvez muitos outros? Perguntou Geraldo a este homem, você comia com o rei Roberto Carlos? Vocês se assentaram na mesma mesa? E ele, ainda forçando a memória, disse, não, ele tinha os especiais dele, os mais achegados a ele. Coisas que você não sabe. E esses homens que a mídia aclama rei e faz você engolir isso, tem muito de maldade nos seus corações. E eles fazem um apelo ali quase que chorando. E a esposa desse homem ainda diz, Roberto, eu sou tua fã. Como você é fã de um homem que levou o teu marido à miséria, que o abandonou no momento que talvez ele mais precisasse? Não tem jeito de ser fã de um homem tão falível, tão ridículo e tão ruim de bondade no coração. Ele não tem nada. Não importa se ele canta Jesus Cristo, eu estou aqui. Se ele canta hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que sei em toda a minha vida. Tantas mentiras cantadas para que o sucesso chegue até você e você compre essa mentira como verdade. E diz que esse homem aí é um homem católico, é um homem bom de coração. Bondosos assim como Roberto Carlos vão para o inferno se não aceitarem Jesus. Mas tem um outro caso de uma mulher que pegava no pé dele e falava mal dele, talvez, falava das músicas do jeito, né, irreverente dele ser, e ele então faz uma música para esta mulher. E esta mulher então foi apelidada de Candinha, a mexeriqueira, e parece que o título da música é Mexericos da Candinha. Esta mulher morava ali em São Paulo, perto do Sérgio Reis, no mesmo condomínio. O apartamento dela era perto do apartamento do Sérgio Reis. Ou a casa dela era perto da casa do Sérgio Reis. Alguma coisa assim. E esta mulher então começa a perder tudo no Brasil. E depois que esta Candinha explodiu ali como a Candinha fofoqueira, ela então vai perdendo as coisas e sai do Brasil e vem para a América. Aqui eu a conheço como uma jornalista, que mais tarde vem ser minha ovelha na igreja. E envelhecendo-se com a tremenda diabetes, cai nas minhas mãos para cuidar dela. Mulher que por falar, né, aquelas coisas de rádio, de jornais, falar algumas coisas que ofendesse
o rei Roberto Carlos, ele a perseguiu com uma música dizendo, ela gosta mesmo é de falar. E graças a Deus eu pude cuidar dela desde a sua enfermidade até a sua morte, que foi no Brasil, num asilo lá sendo cuidado por nós, mandando dinheiro aqui dos Estados Unidos para que ela tivesse alimento ali, porque fora abandonada pela família. O nome dela é Odete Torres e eu tive a honra de cuidar desta mulher. Bom, esquecemos esse rei aí que deixou marcas feias e ruins, mas que é ainda aplaudido como rei. E vamos para o segundo rei que foi dito acima, que se chama Rei Pelé. Muitos dizem Rei Pelé. Eu nunca engoli essa história de Rei Pelé. Eu quis estudar a história desse sujeito e fui estudando. E o que eu estou te falando está no Google. Vai lá pesquisar. Vai lá nas boas pesquisas e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Este Rei Pelé, então, se casou por 3 vezes. Esse Rei Pelé teve filhos. Mas esse Rei Pelé, quando no período da pandemia que passaram todos os jogos de 58 até 70, eu assisti todos os jogos desse tal Rei Pelé e da seleção brasileira. E um dia eu estava assistindo com a minha esposa o jogo da Copa de 70, quando a minha esposa disse, olha, essa é a seleção que o Pelé jogou? Eu disse, sim, ele está aí jogando. Ela disse, como? Se tem 13 minutos que eu estou assistindo e nem falo o nome dele. E neste momento eu ri pela pergunta dela, que fazia sentido, porque não falava, ele não tinha tocado na bola. E dos 13 minutos ao minuto de 25, ele tocou 5 vezes na bola. E o rei da bola, o rei do futebol, tentou dar 5 passes e errou 3 dos 5 passes. Como um rei, um craque de todos os séculos, vai errar 3 passes de 5? Hoje o jogador seria banido, seria mandado embora pela torcida. Tira este homem, ele está entregando o jogo, ele não está bom, ele não serve para jogar no nosso time. Mas ali a mídia comprada, a mídia conveniente, a mídia da conveniência enaltece esse sujeito a ponto de dizer que ele era exemplo, ele forma opinião. Mas esse sujeito chamado Pelé, que jogava no tempo de cegos, onde ele sabia alguma coisinha e ninguém mais sabia quase nada, ali tinha outro Jairzinho Furacão, Rivelino, Tostão, que jogavam muito mais do que ele, mas a mídia concentrou-se nesse sujeito. Tinha Mané Garrincha, que jogava muito mais do que ele, mas a mídia concentrou foi nele, para fazê-lo dele um ídolo. E este ídolo escreveu um livro, e este livro fala, ele mesmo falando, que ele é um traidor das 3 esposas que teve. Na minha concepção, ele era racista, porque procurava só mulheres brancas para se casar com elas, e inclusive teve um relacionamento com a Xuxa, e ele e a Xuxa disseram que foi o relacionamento mais miserável, mais infeliz que tiveram. Mas ele corria atrás das brancas, das louras. E ele mesmo diz que todas as separações foi porque as esposas descobriam as suas traições. No seu livro, ele diz que o seu filho, que tinha o mesmo nome que ele, que mais tarde virou um grande bandido, traficante, né, que foi preso, ele diz que este problema do filho foi por causa da ausência dele no lar, porque se ele tivesse, ele teria influenciado melhor os filhos, mas este mesmo Pelé negou uma filha a ponto de morrer sem ele considerá-la, e mais tarde negou também dar ajuda financeira para os filhos desta filha dele chamada Sandra, possivelmente porque ela era cristã e porque ela era filha dele, que ele a indesejava e não queria suportá-la, não queria que ela tivesse o nome dele, não merecia ter o nome do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Esse sujeito tão fraco de caráter, tão pobre de caráter, ele mesmo escreve de si mesmo, dizendo que o filho virou bandido porque ele foi um pai ausente. Ele não só foi um pai ausente, ele foi um marido ausente, um marido irresponsável. Não foi uma vez somente, um deslize, foram vários, foram diversos. E enquanto os filhos estavam ali abandonados no lar, ele estava nas noitadas, nas festinhas e no glamour do Rei Pelé. Rei este, que este pessoal diz que é o rei do futebol, que melhor do que ele não existe. Mas hoje ele não serviria para
carregar as chuteiras dos craques da atualidade do futebol moderno, o futebol que os jogadores inventam, criam, fazem e desfazem. Mas as pessoas resolveram chamar este sujeito, que ele mesmo, escrevendo de si mesmo, diz que tinha um caráter muito pobre, que foi um sujeito cheio de ódio e que quando o filho dele estava preso, ele estava cheio de ódio no coração e foi lá usar o seu dinheiro para tirar o delinquente filho da prisão, comprando a justiça, pagando advogados mentirosos, subornando advogados, para então comprar a lei que deveria ser justa para o filho do Pelé, que para mim nunca foi um grande craque. E o sujeito lá que era um delinquente. Mas a lei deve ser justa para o pobre, para o desprovido de riqueza, tanto quanto para o rico. Só que nós temos um país que se vende por qualquer valor, por qualquer dinheiro, desde que satisfaça os seus desejos. A nossa justiça é pobre, é podre e não tem uma só visão nacionalista, uma visão da humanidade, uma visão para todos. Mas então chamavam esse sujeito de Rei Pelé e a filha sofreu. E ele foi então esse sujeito ordinário e ruim de caráter que foi, mas é aplaudido como rei. Veja como as pessoas procuram ter o rei que merece. Procuram ter pessoas que não são exemplos para nada e nem sequer se arrependem do que faz. Além disso, esse sujeito pode procurar. O Google fala que ele tentou ajudar aqui, tentou ajudar ali, mas nós não vemos pobre que ele tirou da pobreza, que usou o seu dinheiro. Como existe um jogador chamado Mané, lá do africano, que diz: para que eu vou ter limousine, para que eu vou ter Mercedes, para que eu vou ter grandes carros, se os meus irmãos andam com os pés no chão e precisam da minha ajuda para frequentar escola, para comer. Esse Geraldo, lá no programa do Roberto Carlos, implorava a Roberto uma ajuda, e dizendo: leva o Vanderlei para passar um dia com você, como se um dia passando com tal rei Roberto Carlos fosse consertar tantos anos de miséria, de sofrimento e de tristeza, e agora à beira da morte. Esse Geraldo foi aplaudido porque conseguiu uma cesta básica, uma por mês, por 12 meses, para esse Vanderlei. Tem muita gente que poderia ajudar muito mais essas pessoas ali, muita gente que faria mais do que isso por essas pessoas, e pela esposa dele, pela família dele. Então parece que este pouco aí, 12 cestas básicas por um ano, vai fazer este homem feliz. Existem tanta gente sofrendo. E esse Geraldo foi lá entrevistar, porque este homem é um ex-famoso. Ia citar o nome do Roberto Carlos, então o ibope do programa dele iria aumentar. Pessoas que se vendem, pessoas que se entregam por qualquer preço, onde o caráter já não conta, a personalidade já não conta, a formar uma boa opinião já não conta. Eles querem mesmo explodir os seus nomes no sucesso e tomar aí o pódio, né? O mais alto local dos produtores de mídia, os produtores da imprensa, produtores de notícia. Mas eu quero falar de um rei que não precisa de ninguém enaltecê-lo, porque ele é criador da história, ele é criador de tudo e de todos, ele é criador de todas as coisas. Ele foi falado lá no princípio que ele estava criando. O próprio Deus falou dele, os profetas falaram dele, os livros falaram dele, a história fala dele. E ele não só foi falado na história, como ele é o criador da história. Onde ele foi exemplificado com alguns cordeiros, ele veio e se tornou o próprio cordeiro, e ele se deu aquilo que ele criou, aquilo que ele fez. Agora ele se torna o comprador da sua própria obra, dando a sua vida na cruz do Calvário. Ele foi rei em vida, ele foi rei na criação, ele foi rei para os músicos. Os bons músicos da época cantavam sobre
sobre ele nos seus salmos. Todos da história falam sobre ele. E ele foi rei sobre a morte, ressuscitando, e ele reinou aparecendo 40 dias, e ele subiu aos céus para estar sentado no trono e prometeu voltar para reinar. Então esse rei da eternidade passa de eternidade a eternidade e continua sendo rei e sendo Deus, e é o rei Jesus. E para você que precisa de um rei, que não precisa de um rei falso como Roberto Carlos, que abandona os seus súditos e a sua plebe, que abandona os seus músicos à miséria, ao sofrimento, não precisa ter um rei como o rei Pelé, que abandonou os seus próprios filhos sofrendo. E agora os filhos dos seus filhos também padecendo. Mesmo que a justiça decretasse que ele tinha que cuidar, ele não cuidou dos netos dele, filhos da Sandra. Você não precisa de um rei assim. O rei que você precisa é aquele rei que um dia irá te chamar e dizer: vinde a mim, benditos. Eu já falava bem de vocês. Eu sempre falei bem, sempre cuidei de vocês. Por isso agora eu vos convido, vinde a mim, benditos de meu Pai, e possuí por herança. Vocês são herdeiros daquilo que é meu. Eu não vou abandoná-los. Eu não vou deixá-los. Possuir por herança o reino que vos tem preparado. Sabe desde quando? Desde antes do mundo existir, eu preparava um reino para vocês. Desde antes das coisas existirem, eu preparava um reino para vocês. Desde antes desses reis fajuntos que a mídia inventa, eu já preparava um reino para vocês. Vinde assumir um reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Este Jesus é o que você deve enaltecer, engrandecer e dizer para todos: Jesus é o meu rei. Não existe outro. Não existem esses nomes aí criados por mídia. O meu Jesus, ele é o meu rei e o meu redentor, o dono, o amo da minha alma. Seja engrandecido o nome dele, seja louvado o nome dele. Para Deus a honra e a glória, e que você tenha ciência de que Jesus está voltando. Ele quer levar você para reinar com ele para sempre. No nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. E tudo que eu te disse, eu disse o que está na história e o que está na Bíblia. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.